Bom, pessoal, estamos de volta aí. Apostila 1, frente 3, módulo 10. Bora lá fazer mais exercícios sobre geradores, certo? Continuação. O primeiro exercício traz um esquema aí com uma pilha, uma lâmpada e uma chave. E diz o seguinte, na imagem, vê-se um circuito elétrico simples em que uma pilha comum, uma chave interruptora e uma lâmpada, supostamente ômica, estão ligados em série. E aí a situação inicial é essa. Essa aqui é a situação inicial. O exercício vai dizer o seguinte, no lugar que era uma pilha, eu vou colocar duas, e daí a força eletromotriz vai para 2 vezes, a resistência interna também. No lugar onde era uma lâmpada só, eu vou colocar outra lâmpada, aí a resistência era R, agora vai ser 2R, né? E a chave vai continuar fechada. Aí está querendo dizer o seguinte, o que vai acontecer com a corrente? Né? Se no novo circuito a corrente vai ser quadruplicada, duplicada, inalterada, reduzida à metade e tal. No primeiro circuito, com uma força eletromotriz E, uma resistência externa R e uma resistência interna Rzinho, a corrente I1 vai ser assim. No segundo circuito, lei de Poulier, a força eletromotriz é 2E, resistência interna 2Rzinho, resistência externa em série 2Rzão. Se você colocar o 2 aqui em evidência, na parte de baixo, você vai poder simplificar com o 2 de cima e concluir que a segunda corrente vai ser exatamente a mesma que a primeira. Então, a corrente fica inalterada, a resposta é a letra C. Bom, exercício número 2 aí, de novo, igual ao vídeo do número 9, trazendo uma situação inicial com uma chave de um circuito aberta, depois a chave do mesmo circuito fechada. Inicialmente, dá só uma olhada, a chave aberta, pessoal, tira a diferença de potencial desse resistor aqui da direita extrema e daí ele não funciona. Acaba que o circuito fica só entre o gerador aqui, esse resistor de 10, um amperímetro e esse outro resistor de 10. Vai ficar só aqui. Detalhe, 2 geradores de 10 em série, aí você vai somar, a resistência vai dar 20, ok? Eu sei que a leitura é de 0,3, porque o exercício fala que com a chave aberta, a corrente medida pelo amperímetro é de 300 mA. 300 mA é só você dividir por 1000, que dá 0,3 ampere. 0,3 da corrente, 20 das duas resistências, multiplicou cruzado, você achou uma eletromotriz de 6 volts. Qual que é a importância disso? É que agora vai fechar e pedir a leitura do amperímetro. Fechando a chave, os 6 volts da força eletromotriz do gerador continuam. O que vai diferenciar, basicamente, é a introdução desse novo resistor, que antes não estava funcionando, agora ele funciona, porque a chave está fechada. Esses dois aqui ficam em paralelos, e como eles são iguais, eu posso dividir por 2, a resistência equivalente entre eles dá 5. Esse 5 fica em série com esse 10 aqui, e agora, antes a resistência equivalente era 20, ó. Agora vai ser 15. Usando a lei de Poulier, eu uso os mesmos 6 volts, com uma resistência agora de 15, 6 dividido por 15 dá 0,4, que em miliampere, só multiplicar por 1000 dá 400 miliamperes, a resposta é a letra D. Já está na tela aí o número 3, pessoal, a figura está exatamente igual está na apostila de vocês, um gerador de eletromotriz 100 volts, um resistor de 2 ohms, 2 em paralelo entre si de 10, e tudo em série com um de 3 volts. E aí, nessas condições, a pergunta é qual é a tensão elétrica nesse resistor aqui, ó, de 3 volts. Aliás, o meu desenho não está idêntico ao de vocês, não, porque eu liguei um voltímetro aqui, ó, representando exatamente a pergunta que o exercício faz. Se a pergunta é qual é a DDP nesse resistor, é a mesma coisa de você ligar um voltímetro, que é um medidor de DDP, nesse resistor. O que eu preciso fazer? Eu preciso achar a corrente que vem nele e fazer a primeira lei de Ohm. Lembra? U igual a R vezes I, calcular o U nesse resistor. A resistência dele eu já tenho. Eu vou ter que multiplicar a resistência dele pela corrente que passa por aqui. Para descobrir a corrente, vamos lá, ó. Esses dois geradores iguais em paralelo, eu pego o valor de um só e divido por 2. E aí, esse 2... o resultado do paralelo e o 3 vão ficar em série. Eu só somo, resistência equivalente total, deu 10. Aparentemente, como não tem resistência interna aqui no gerador, isso é um gerador ideal, né? Não sei se no enunciado aí está falando, mas enfim.
Para calcular a corrente, eu vou usar a lei de Pouliot, eletromotriz de 100, resistência total que eu acabei de calcular aqui de 10, achei a corrente de 10 amperes. Realiza comigo uma coisa aqui, ó. 10 amperes saem daqui, passam pelo resistor de 3, aqui divide em duas de 5 amperes, depois forma 10 de novo para alimentar esse resistor aqui e voltar. Como ele quer a DDP nesse, eu vou pegar a resistência dele, que eu chamei de R3, e multiplicar pela corrente que passa por ele, que é a corrente total. Depois de tudo que a gente fez, ficou até tranquilo, né? 3 vezes 10, 30 volts, letra E. Número 4, achei legal pra caramba. A pergunta dele é simples, né? No circuito abaixo, a leitura do amperímetro ideal será... Olha onde está um amperímetro. E assim, olhando o meu desenho, você já pode ver aí que 3 resistores eu risquei. Isso aí é porque eles não vão funcionar. Uma coisa importante você entender. Se você olhar o desenho original, não tem esse A, não tem esse A, não tem esse ponto A. Não tem esse aqui também não. Para que esse A? Porque é o seguinte, esse fio liga 2 pontos do circuito que estão longe um do outro. Esse ressalto aqui é para mostrar que não tem conexão entre um fio e o outro aqui, ele passa por cima. E o outro fio aqui ligando 2 pontos distantes do mesmo circuito. Se eu disser, por exemplo, que o potencial nesse ponto aqui é A, lembra, eu vou poder trazer o potencial de A para cá. Como o amperímetro aqui é ideal, eu vou poder trazer o potencial de A para cá. E aqui não tem resistência nenhuma, eu vou poder trazer o potencial de A para cá. Ou seja, de A para A não tem DDP. Esse resistor não funciona sem DDP. De A para A, DDP, 0, não tem DDP, então ele não funciona. De A para A, esse aqui também não funciona. Então, o circuito que era complicado, ele acabou ficando muito simples, porque agora só tem essa parte do circuito aqui, ó. Essa que está toda complicada aqui, toda arriscada, você pode esquecer. E aí, o que vai acontecer? Você tem 1, 2, 3, 4 resistores em série, e a associação é só você somar os 4, 4R. Para calcular a corrente, você vai dividir a eletromotriz pela soma de todas as resistências. A corrente vai ser eletromotriz dividido por 4R, que é a resposta da letra C. Bom, olha só, o número 5 fecha com chave de ouro, ele é complicadinho, dá só uma olhada aqui. Tem um circuito, tem um fio aqui, ó, que o comprimento dele é um fio homogêneo inteiro, né, e ele é de raio R, só que aí ele está ligado no circuito em 2 pedaços, aqui e aqui. O que eu quero que vocês pensem? Ó? Você vai dividir essa circunferência formada pelo fio em 2 pedaços. Um pedaço de A até B por aqui, menor, e um pedaço de A até B por aqui, maior. Esse pedaço menor, ele é equivalente a 1/3 da circunferência inteira, porque o ângulo aqui é 120. Se você pensar, então, o ângulo 360, o outro ângulo que completa a volta de 240 graus vai representar 2/3 da circunferência inteira. E o exercício fala que o fio que formou essa circunferência tem resistência R. Então, assim, você dividiu esse fio em 2 comprimentos. Um comprimento de 1/3 e um comprimento de 2/3. Pela segunda lei de Ohm, a resistência é proporcional ao comprimento. Então, se você tem um comprimento que é 1/3 do outro, você vai ter que levar em consideração que a resistência aqui é 1/3 do total, e como esse comprimento de cima é o dobro desse aqui, vai ser 2/3 do total. Então, você tem em paralelo, ó, como se fosse um resistor de R sobre 3 e um resistor de 2R sobre 3 lá. Para calcular a associação desses dois, você vai multiplicar e dividir pela soma. Dá 2R ao quadrado sobre 9 dividido por R, você vai cortar ali os quadrados. 2R sobre 9 é a resistência equivalente aqui. Depois disso, ele pediu só a intensidade da corrente. A parte mais complicada do exercício realmente era perceber essa questão de que dividiu a circunferência em 2 partes que vão ficar com resistências em paralelo, né? Essa aqui de 1/3 e essa aqui de 2/3 do total. Achada a resistência equivalente, U igual a R vezes I, você isola o I, U sobre R, o U você não sabe, a resistência equivalente é 2R, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, dá 9U sobre 2R, que no caso o exercício está dando que a resposta é a letra D, porque 9 sobre 2 dá 4,5.
4,5 vezes U sobre R. É a nossa resposta, letra D. Valeu? Finalizou. Até mais então.